Bom, pessoal, iniciando aqui a matéria nova, né? Essa matéria eu quero trazer para vocês hoje. Nós vamos aprender um pouquinho sobre processo de medição, topografia, principalmente a planimetria, né? A gente está finalizando a parte de planimetria, que são as formas de levantamento topográfico, considerando o plano topográfico, no caso a planimetria. Creio que nas próximas aulas nós já vamos trabalhar a altimetria, que é muito aplicada na área de edificações, né? Construção civil também. Mas por enquanto aqui a planimetria, que é importante também para você ter a noção de como é que é feito o levantamento das áreas. Beleza? Então nós temos aqui o mapa, né? Ou seja, o desenho de um terreno, e com várias medidas aí nas laterais. Vocês podem observar que a gente tem aí as medidas em metros, no lado de cada linha. Em cada vértice, que é cada ponto desse, nós temos aí do ponto A até o ponto H. Então cada ponto desse nós chamamos de vértice, porque é o encontro, né, de duas linhas. E em cada ponto deste nós temos um ângulo de abertura. Você pode observar aí que nós temos de A até H todos os ângulos de abertura aí para formar este desenho. E eu vou ensinar para vocês hoje, trazer para vocês hoje, como que a gente faz o cálculo dos azimutes. O que é um azimute? O azimute digamos assim, é a quantidade de graus que o projeto está distante da linha norte. Mas como assim, Wesley? O que você quis dizer com isso? Vamos analisar o desenho comigo aqui. Primeiro, como que começou esse projeto? Como que a gente deve começar esse projeto? Qual que é o ponto de partida? E depois vocês vão entender exatamente o que é o azimute. Vamos lá então. Considerando, só pegar aqui a canetinha aqui. Considerando o nosso ponto de partida, o ponto A. Aqui, ó, fiz um pontinho vermelho aqui no ponto A. Primeiramente, a gente instala o aparelho no ponto A. Se for um teodolito ou uma estação, esses aparelhos, como eu já falei para vocês, eles não utilizam, não tem comunicação com satélite. Então não tem como eu saber, por exemplo, uma coordenada geográfica desse ponto. Eu vou precisar de um GPS ou de uma bússola. Então, com a ajuda de um GPS ou de uma bússola, no caso, vamos supor, de uma bússola, eu vou apontar para o norte. Neste caso aqui, ó, no ponto A, tem uma cruzetinha aqui, e o norte está na ponta dessa linha aqui, ó. Essa linha, né? Essa linha aqui, onde eu coloquei o N, é a linha que indica o norte. Então, nesse caso aqui, o norte está para lá. Eu vou colocar o aparelho no ponto A, vou apontar, no caso, vamos supor a bússola, né? Vou apontar para o norte, e aí, apontando para o norte, achei o ponto norte, achei a linha norte, achei a direção do norte com a bússola, eu vou pegar o teodolito e apontar para o norte. Travo a luneta dele e vou zerar os ângulos dele. Então aqui, ó, no norte eu vou 0 grau, 0 minuto e 0 segundos. Então zerei o teodolito ali apontando para o norte. Ok, pessoal? Então, claro que foi cravado um ponto topográfico ali, né, no ponto A, para a gente começar o levantamento. Então o teodolito está zerado ali. Lembrando o seguinte, se eu pegar o teodolito e tentar achar o norte com ele, eu não vou conseguir. Ele não é um aparelho que vai me indicar o norte. Eu preciso da bússola para que eu possa apontar a luneta do teodolito exatamente onde a bússola está me mostrando que é o norte. Ou se não, um GPS, né? Aí para eu saber quantos graus, quantos minutos e segundos para mim calibrar o teodolito ali no norte, beleza? Com a estação do mesmo jeito. Então vamos lá. Depois que eu descobri então um ponto norte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teodolito, vou girar ele, olha só, tem aqui aqui ó, vou girar o teodolito para o meu ponto B, tá? Aqui, ó. Então vou girar o teodolito para cá, ó.
e vou fazer a leitura aqui, ó, deste ponto B. Quantos graus, quantos minutos e quantos segundos? Neste caso já está anotado aqui. Vou pegar aqui uma canetinha de outra cor. Aqui, ó, já está anotado aqui, ó. 244 graus, 25 minutos e 46 segundos. Então, este é o ângulo do norte até este alinhamento AB aqui, ó. Então, essa linha que vai de A até B, ela está a 244 graus do norte. Entenderam? Então, o que é o meu azimute? O meu azimute é a quantidade de graus que o meu projeto está de distância da linha norte e sul. Então, ó, vamos supor, vou fazer aqui num cantinho aqui, um rabisco só para você entender, né, para tentar esclarecer mais aí para você. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a minha linha norte e sul, né? Norte, sul. Meu norte está para lá, ok? Aí eu fiz um levantamento topográfico aqui, ó, nessa área aqui, por exemplo, sei lá, aqui, ó. Então eu quero saber, por exemplo, não, acho que assim não vai ficar certo, não. Deixa isso aqui para lá, anula isso aqui. Eu tenho que fazer ele separado. Vou colocar assim, ó. Aqui, ó. Vamos supor que o norte está para lá. Aí eu fiz um levantamento de um lote aqui, ó. Aqui é o lote, L1. Fiz o levantamento desse lote. Aí eu quero saber, por exemplo, nesse projeto do lote, para onde que está o norte. Então eu vou pegar uma bússola, né? Vou pegar, por exemplo, um determinado ponto aqui, ó. Este ponto aqui, vou pegar aqui outra cor. Este ponto aqui. Então eu vou ver que o norte ele está para cá, ó. Então o norte ele está para lá, ok? Então beleza. Se o norte está para lá, se essa aqui é a linha norte, ó. Eu instalei o aparelho aqui e zerei ele no norte, ok? Fazendo a leitura no sentido horário, eu quero saber a quantos graus esse lote está do norte, do posicionamento do norte. Se eu fosse girar, se eu fosse pegar este desenho aqui, ó, e girar ele, colocar ele na posição certinha do norte, quantos graus eu teria que fazer, né? Quantos graus eu teria que girar ele? Então, se eu pegar o aparelho e fizer uma leitura aqui no sentido horário, no norte aqui, ó, deixa eu fazer aqui de azul, ó, vamos supor, eu vou pegar aqui do norte a linha 0, né? Então, ó, vou pegar o aparelho, tá apontando para o norte, eu vou girar ele para cá, ó, para eu poder achar essa linha aqui, ó, achar essa linha aqui. Essa linha aqui, vamos supor que isso aqui tá mais ou menos igual esse caso que eu mostrei para vocês aqui, né? Igual esse exemplo aqui. Vamos supor que está aqui a 240 graus do norte. Então, o meu projeto, o meu lote, se for para mim alinhar ele com o norte, aquela parte dele ali, ó, eu tenho que rotacionar, eu tenho que girar ele ali 244 graus, ok? Para mim conseguir colocar ele em cima da linha norte ou na direção norte. Então, isso aí é um recurso que nós utilizamos para posicionar o projeto em relação ao norte, ok, pessoal? Então, sei lá, eu meço um lote lá no Iapu, por exemplo, num canto de roça lá. Aí eu quero saber, mas qual que é a localização desse lote, especificamente? Localização geográfica. Então, com a ajuda de uma bússola, eu vou achar em que direção está o norte. Aí, com a ajuda do teodolito ou de uma estação, eu vou posicionar ali, né, num dos pontos de divisa dele, eu consigo então achar quantos graus eu tenho que rotacionar aquele projeto ali para mim achar o norte. Beleza, pessoal? Então, azimute, ele indica para a gente qual é a distância, né, daquele ponto específico até a linha norte. E é isso que nós vamos fazer aqui nesse projeto, utilizando os ângulos e medidas de cada ponto, ok? Então vamos lá. Então o primeiro passo já foi dado, né? Colocou o aparelho no ponto A, zerou ele no norte, girou o aparelho no sentido horário e achamos aqui então a linha que vai de A até B, que deu 244, 26, 25, 46. Então este aí é o azimute.
Isso aqui é o azimute, ó. Então, isso aqui é o azimute, AZ, de A até B. Então, AZ, azimute, de A até B. 244 graus, beleza? Feito isso, eu achei aqui o ponto, esse azimute. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso descobrir qual é o ângulo interno entre C e D, que é esse que já está aqui, ó. Ó. Este ângulo aqui, ó. Como é que foi descoberto esse ângulo aí? Aí, nesse caso, eu vou ter que pegar o aparelho, colocar ele aqui no ponto B, colocar o aparelho no ponto B, vou fazer aqui, ó, a leitura, aliás, vou zerar ele, né, no ponto C aqui, e vou, ó, zero ele no ponto C, e vou girar ele para cá, ó, para o ponto A. Lembra que a gente estudou lá na sala, ó, aqui foi feito, ó, nesse sentido aqui, ó, foi feito vante, né, eu fiz a leitura para lá, vante, eu zerei ele ali no ponto C. Depois que foi zerado no ponto C, eu girei ele para cá, apontei para o A e fiz aqui, ó, a chamada Ré no A. Com isso, eu tive ali, então, 74 graus, 16,58. Então, este é o ângulo interno entre B e C. E da mesma forma, foi feito para todos os outros pontos, né? Vocês vão observar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o ângulo interno de C, onde eu pus o pontinho, o ângulo, aliás, desculpa, esse ângulo aqui é o ângulo externo de C, tá? Não é interno, não, foi feito por fora, ó, fora do desenho, ok? Na hora de fazer o cálculo, a gente vai ter até um procedimento diferente aqui, né? Depois eu chamo a atenção para isso. Aqui, ó, o ângulo interno de D, ó, o ângulo externo de E, interno de F, interno de G, interno de H. Então, todos eles foram obtidos os ângulos internos ou externos aí, o ângulo, né, de um ponto ao outro aí, ok? Então, beleza, o primeiro passo foi esse. Achamos o azimute de A para B, depois mostrei para vocês como é que é feita a leitura do ângulo interno, né, de B, os outros do mesmo jeito, ó, só para dar um exemplo aqui no C, ó, mesma coisa aqui, ó, o aparelho foi instalado no C, o aparelho foi instalado em C, foi zerado aqui, ó, no B e girou ele para lá, ó, girou para lá, ó, e achou aquele valor ali de 200 e poucos graus ali entre, aliás, do ponto C, né? Então girou ele no sentido D aqui, ó, e achou o ângulo externo ali. Aí depois no D, a mesma coisa, ó, zerou ele no ponto anterior, girou ele para o E, para cá, achou o ângulo interno. E assim foi fazendo em todos os pontos. Ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo vídeo, ok?